existe uma frase bem popular na internet, que ela diz o seguinte: estabilidade não existe. Você confia numa coisa pensando que aquela coisa é segura e de repente aquilo muda. As pessoas fazem concurso público, né? Porque diz assim, não, o concurso público é estável. Eu me lembro que muito tempo atrás, de eu entrar na polícia, tinha a polícia ferroviária. Já viu algum policial ferroviário por aí? Já viu? Não tem mais, sumiu tudo. E não existe mais o que? Ferrovia. Polícia ferroviária é a polícia que fiscalizava os trens. E você observa aqui embaixo tem a linha férrea ainda, né? Mas os trens. E era interessante que a polícia ferroviária ganhava melhor do que a polícia militar. Salário, né? Porque era um emprego federal. E muitas pessoas saíram da polícia militar para ir para a polícia ferroviária porque pensavam assim: é um emprego mais estável. Dizem assim, né? Emprego mais estável, emprego mais seguro. E na verdade foi engano, né? Do mesmo jeito, irmãos, é o mundo que nós vivemos. Qualquer coisa que você confie, qualquer coisa que você espere que seja segura, de repente desmorona. É por isso que tem essa frase lá, ela diz assim: estabilidade não existe. Quem usa muito essa frase é o Flávio Augusto, né? Ele falando sobre negócios, dizendo que você tem que sempre se reinventar, porque você não pode ficar o tempo todo confiando só na vaquinha que você tem, né? De repente aquela vaquinha vai por brejo, né? É. E essa frase, ela tem um certo sentido, um certo valor, até certo ponto, no que diz respeito às coisas desse mundo. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai perceber que estabilidade existe. Existem coisas estáveis que nunca mudam. É exatamente isso. Nunca, nunca, nunca mudam. Ó, prefeito muda, né? Governador muda. O emprego muda. Existe uma pesquisa recente, né? Que descobriu que cerca de 40 a 80% dos empregos do mundo vão desaparecer. O Brasil é um dos poucos países que ainda tem frentista, imposto de gasolina, sabia? Lá nos Estados Unidos, o próprio motorista é quem abastece o carro. Chega no posto, vai lá, abastece, paga e sai. Não tem, né? Lá nos Estados Unidos já tem os carros, nos Estados Unidos e na China também, né? Os carros autônomos. O que é isso, olha? Carro autônomo. É o carro que anda sem motorista. E não são só carros de passeio, são ônibus, caminhões também. Carros que andam guiados sozinhos, né? Muito mais eficiente do que o motorista. Por quê? Porque o carro autônomo ele se dirige pelo GPS. O motorista se dirige pelo quê? Apenas pela sua vista. O motorista ele só consegue ver o que está diante de si. O GPS vê o quê? Vê essa rua aqui, vê a rua de trás, vê a rua de lá, vê a cidade inteira no momento que ele está dirigindo, né? E os carros eles já estão sendo equipados com um negócio chamado IA, inteligência artificial, que serve exatamente para isso, para ele se guiar sozinho e automaticamente o cara que dirigia vai ter que arrumar
outra coisa para fazer, né? No que diz respeito ao mundo, né? Grandes mudanças estão chegando, né? Cada vez mais. Já na época, eu me lembro quando eu era criança, tinha um filme que a gente gostava muito de assistir, chamava-se Robocop. Lembra desse filme? Robocop. A história de Robocop era o seguinte: o policial morria, né? E eles pegavam o cérebro do policial, a cabeça do policial e colocavam num robô. E esse robô era 10 vezes mais eficiente do que um policial normal, comum, né? Não dava despesa para o Estado. Olha, isso mostra para onde o nosso mundo está caminhando, entendeu? A perda da estabilidade das pessoas e a estabilidade social, aquelas coisas que as pessoas confiavam tanto, né? A palavra de Deus é clara em respeito às coisas que não são estáveis e coisas que são estáveis. Uma coisa que não é estável, que está dentro de nós, nosso próprio coração. Nosso coração, uma hora está animado, uma hora está desanimado, né? Uma hora está com sono, outra hora quer dormir, né? E Jeremias é quem diz, né? O nosso coração é extremamente, não é extremamente, ele diz assim, desesperadamente. O quê? Desesperadamente enganoso. Ou seja, nosso coração não é algo estável, que você possa confiar e dizer assim, eu vou esperar o meu coração me avisar para eu agir. E algumas pessoas dizem assim, né? Meu coração pediu para eu fazer isso, não é assim? Como se o coração delas fosse algo estável, em que elas pudessem confiar. O nosso coração é enganoso. As coisas ruins, eles fazem parecer para nós que são boas, e as coisas boas fazem parecer que são ruins. Mas, como eu falei para vocês, na palavra de Deus, existe coisas estáveis. E vamos ver algumas delas, né? Primeiro aí está em Romanos 6, 23. Se abrir o Romanos 6, agora vê o verso 23. Já fizeram a oração aqui, mas eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos traz esclarecimento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aprender as lições que ela nos transmite, colocá-la em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso aqui é uma coisa estável. Uma coisa estável. O pecado nunca produziu vida, só produziu morte. E nunca produzirá. O pecado sempre produzirá morte. É uma coisa inalterável, que não muda. No entanto, as pessoas continuam pecando, né? Achando que vão ter vida. Mas isso é insanidade. Porque é uma coisa inalterada, de acordo com o padrão da palavra de Deus, né? O salário do pecado é a morte. O pecado é tão terrível que as pessoas pensam, né? Ele não é as pessoas que pensam, é o pecado em si. Ele faz as pessoas imaginar que não, que é ilusão, não é morte, é outra coisa, né? E as pessoas, elas praticam o pecado como se estivessem obtendo a vida ou algo bom. É que nem aquela história do homem no ponto do ônibus, né? Diz que o cachorro dele morreu. Aí ele botou dentro de uma pacoteira, que a mulher chama, né? Uma sacola preta. Aí foi pegar o ônibus, que ele morava na cidade, para ir para um lugar descampado para poder enterrar o cachorro, né?
Aí ele pegou aquela sacola preta, botou o cachorro morto dentro. Aí ficou lá no ponto de ônibus, esperando. Daqui a pouco viu um ladrão, umas carreiras, aí viu a sacola de bobeira ali. Aí passou a mão na sacola e saiu correndo, né? Que o cara deixou a sacola escorada assim no chão, né? E o ladrão partiu com a sacola. Aí o pessoal, aí isso deve ser alguma coisa valiosa aqui dentro, que tá um peso grande, né? Aí o pessoal começou a gritar, pega ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão, né? Aí o homem disse, não, deixa ele levar, não sei o quê. Pra ele veio, não economizei minha viagem. Aí, mas por que você não quer recuperar a sua sacola? É porque dentro dela só tem um cachorro morto. E o cara correu numa emoção grande, não é? Tá entendendo? Como se tivesse assim, as pessoas no nosso linguajar que eles dizem assim, bater as paradas, né? Ele diz assim, né? Bater as paradas. É. Quando ele abriu a sacola, o que é que tinha dentro? O cachorro morto. Irmãos, essa é uma história engraçada, mas é exatamente a história desse versículo aqui. O salário do pecado é a morte. As pessoas pegam o pecado e se agarram do pecado como se fosse uma coisa bonita, uma coisa valiosa, uma coisa emocionante, mas o pecado nada mais é do que o quê? Um cachorro morto. E o pior ainda, mata a pessoa. E é uma coisa, como eu falei para vocês aqui, né? Estável. Não muda. Sempre foi assim e sempre será. Estava estudando a lição dessa semana, né? Que fala sobre exatamente o juízo. E para que vai servir o juízo? Exatamente para comprovar, mostrar e provar para o universo que o pecado não vale a pena. E os redimidos, né? Os salvos da terra, nós, com a graça de Deus, alcançarmos a redenção. Nós vamos ser exatamente as testemunhas disso. Para provar para todo o universo, né? Diz assim na lição, né? Para que o pecado, para que se tirem todas as dúvidas, de forma que diga assim, não, essas pessoas aqui provam que o pecado realmente, na vida delas, está a evidência, né? Que o pecado não vale a pena, ou seja, não vai ter mais capacidade, não vai ter mais possibilidade de o pecado existir outra vez, quando Deus erradicar ele na sua vinda, entendeu? Por isso que Cristo está esperando o momento certo para vir, para que se encerre todas as possibilidades. Entre os anjos de Deus, será que existe alguma dúvida ainda que Deus é bom? Não existe. Mas entre os seres humanos existe? Ou seja, como é que o ser humano pode acreditar que Deus não é bom diante de uma realidade dessa? Veja o que o pecado faz, né? A gente já aprendeu aqui, mostrando que a maldição consome a terra, porque os homens violam os estatutos. Se você for observar na Bíblia, violar os estatutos, quebrantar a lei, significa exatamente isso, pecado. E o resultado é maldição. As pessoas, ao invés de parar de pecar, ao invés de buscar a graça de Deus, né, para vencer o pecado, elas ficam acusando Deus pela maldade que elas mesmas colhem, consequência dos seus pecados. Mas a maravilha desse versículo é que ele não termina aí, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus. O que significa vida eterna, irmãos? Significa exatamente aquela palavra que eu falei para vocês aqui. Significa estabilidade. Vida eterna significa realmente eterna. Uma coisa estável. Uma coisa que não muda. A vida eterna, irmãos, ela é um presente de Deus que custa quanto? Aqui está dizendo? Gratuito. É um dom gratuito. É de graça. Tudo que é de graça tem um custo, sabia, Damiana? Aí você vai ali no restaurante de R$1, né?
e você adquire ali uma marmita com um prato ali por R$ 1, não é isso? Mas aquele prato ele custou muito mais, não foi? Que aquilo. Só que você só pagou R$ 1. A gente tem o livro missionário também aqui, né? Que a gente compra por R$ 1, R$ 1,50, nem assim? Mas ele custa muito mais. Às vezes uma pessoa chega para você e lhe dá um presente. Agora no final do ano dá, né? Um presente de Natal, um presente de Ano Novo, não é assim? Custe para você receber um presente? Não. Mas aquele presente custou alguma coisa? Custou. Do mesmo jeito é a nossa vida eterna. Ela é gratuita. Mas ela custou algo para Deus e custa algo também para nós. Até mesmo as coisas de graça, elas têm um custo para quem recebe. É como o casamento, né? Quanto é que você precisa pagar a mulher para ela dizer sim para você, para casar com você? Quanto é, Felipe? Quanto é, Aldo? Que a mulher precisa pagar o marido para ele dizer assim, aceite casar comigo? Ou para o marido pagar a mulher? Quanto é que tu pagou, Lida, para Regildo? Hein? Mas eu quero perguntar a vocês, teve um custo aí ou não? Para casar? Hein? Olha, foi de graça. Foi de graça, né, o casamento, mas até hoje ele tem que pagar. Até hoje paga, velho. Até hoje, velho. Mas não gostou nada, mas até hoje as pessoas pagam. É um negócio mais caro que existe, é o casamento. Então é exatamente isso daqui. É um dom gratuito de Deus, mas ao mesmo tempo custa. Qual é o custo da vida eterna? Aquilo que Jesus diz, né? Aquele que crê em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Aí ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou causar dano a si mesmo. A vida eterna, ela tem um custo, mas esse custo, ele vale a pena. Ele vale a pena. Na mesma lição que eu estava lendo hoje, sobre o juízo, ela fala que os filhos de Deus redimidos durante o milênio, eles reinarão com Cristo. Ou seja, a recompensa dos salvos vai tornar os salvos não somente eternos, como diz assim, né, ter a vida eterna, mas ter uma vida eterna não como súdito, mas sim como rei. É uma coisa que nós não sabemos o que é. Você já tem uma experiência na sua vida de saber o que significa ser rei nesse mundo? Nenhum de nós tem. Quem é que tem essa experiência? O príncipe Charles, né? A rainha da Inglaterra que morreu recentemente. O príncipe Williams. Eles podem ter uma expectativa do que significa ser rei. Mas nós aqui, observe, a vida eterna que Cristo tem para nós, não é uma vida igual a que você tem aqui, não. É uma vida de rei. E uma vida de rei é eternamente. Começa a refletir e a meditar sobre isso. E você começa a perceber, e observe bem, irmãos. Isso não é algo, como eu falei para vocês, né, instável, que muda, não. É algo estabelecido por Deus. A vida eterna é uma realidade e para que nós alcancemos ela, irmãos, é só uma questão de tempo e de fé. Abra comigo agora a passagem de Jeremias que eu falei para vocês, né? Jeremias... Achou? Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto.
na terra salgada e inabitável. E bendito o homem que confia em quem? No Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folhagem mantém-se verde. No tempo da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Aí logo depois ele fala aí, o verso, né, Alba, que enganoso é o coração. Mas observe esse versículo, ele faz um contraste entre o ser humano e o Senhor. Nós, de qualquer forma, irmãos, nós necessitamos de certa confiança. Nós precisamos ter progresso. Só podemos ter progresso na nossa vida se a gente tiver uma relação de confiança no trabalho, em casa, né? Com a família. Mas o que é que Jeremias está falando aqui? Ele está falando das pessoas que confiavam somente no ser humano. E aqui a confiança humana se refere ao Egito. As pessoas estavam para ser levadas para a Babilônia. E eles disseram, aí Jeremias disse, vocês confiam em Deus, siga o que Deus está dizendo. Aí ele dizia, não, nós vamos para o Egito, que o Egito é forte, e o Egito vai nos proteger e vai nos guardar. Aí Jeremias disse o que para eles? Maldito o homem que confia no homem. Porque o Egito representava o quê? Eu já preguei sobre isso aqui, né? O Egito, ele representa o rei do sul, que é uma representação da capacidade humana. Significa você confiar no médico, você confiar, entendeu? No seu dinheiro. As pessoas gostam de usar aquela frase que diz assim, o que surra, né? Que dinheiro e surra não resolver é porque é pouco. Eles falam assim, né? Então significa isso, confiança humana. E você vai perceber que tem coisas que nem dinheiro nem peia resolve, não. Só faz piorar, né? Faz piorar. Confiar em outro ser humano está exatamente na base, né, do erro. Ou seja, a confiança primária, Damiana, você está entendendo? A confiança primária significa a prioridade sua, é você colocar toda a confiança na pessoa. Você precisa confiar na pessoa. Patrícia precisa confiar em mim. Eu preciso confiar em Heloísa. Heloísa precisa confiar em mim. Só que a confiança em Deus tem que estar acima disso. Porque se você confia na pessoa, o ser humano, ele é instável, ele é mutável. Facilmente ele sai da base. Aí ele não tem sustentação. E se você estava 100% confiado naquilo, o que é que acontece? Você vai junto. Aquele livro do pastor Bulhon, Conhecer Jesus é tudo, né? Conhecer Jesus é tudo. Um livro muito bom. Um dos mais conhecidos do pastor Bulhon, né? Ele conta a história de uma mulher do Nordeste, né? Que ela foi para São Paulo, casou e estava vivendo bem com o marido, né? Lá em São Paulo. Aí ela tinha uma amiga aqui no Nordeste que queria ir para lá, para São Paulo, né? Era amiga de infância, né? Amiga de infância. Aí, mulher, você vem aqui para minha casa. Você vem aqui e aqui você consegue um emprego. Você consegue um emprego e a sua vida vai melhorar. Ela é bem amiga, né? E então a mulher foi, né? As duas amigas. E dentro de 15 dias, essa mulher que era amiga dela de infância, fugiu com o marido dela de casa. Desapareceu com o marido. Nem o marido, nem a mulher. Numa hora só, a mulher perdeu as duas colunas que ela tinha, né? De fixação. O marido que sustentava ela e a melhor amiga dela, que era amiga de infância. Se ela não tem sustentação em Deus, Zé, imagina aí. Não tem fé para se apegar a Deus, né? Maldita pessoa que confia no homem, ser humano.
confiar em Deus. Vamos abrir agora o Salmo 125 na sua Bíblia aí. Salmo 125, a partir do Salmo 125, verso 1, cântico dos degraus, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A ênfase que eu quero dar aqui nessa passagem é exatamente o começo. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam, ou seja, eles não mudam, eles não se alteram, eles não se desesperam, porque o Senhor não é como o ser humano. Você consegue encontrar na Bíblia alguma passagem onde Deus tenha traído o ser humano? Você consegue encontrar na Bíblia uma passagem onde o ser humano trai a Deus? É só o que tem, né? Mas isso é uma segurança muito grande. Essa é a verdadeira estabilidade que existe. É confiar no Senhor. E eu abri aqui apenas um versículo em Jeremias, esse daqui de Salmos, né? Mas nessa Bíblia aqui mesmo, se eu começar a abrir aqui, a gente vai passar o resto da noite só encontrando versículos dizendo assim: bem-aventurados, felizes os que confiam no Senhor. Como é feliz, o Salmo mostra assim, né? Como é feliz a pessoa que confia em Deus. Por quê? Porque Deus, ele é seguro. Você espera nele, você confia nele, e você pode ter certeza que ele não falha. Não falha. Você precisa saber se a única coisa que você precisa saber é se o que você está buscando nele é da vontade dele, né? E se o que você está procurando está de acordo com o desígnio dele. Né? Existem coisas que o Senhor ele sempre nos garante, né? A vida eterna é uma delas. As pessoas elas vão se perder no dia do juízo, não é porque Deus não queira salvá-las, é porque elas vão simplesmente desistir de servir a Deus. As pessoas elas vão perecer no dia do juízo, não é porque elas não aceitaram, não é porque eu não aceitei a Deus, não. É porque elas simplesmente resistiram. Jesus fala assim, que quando eu for levantado da terra para o céu, atrairei todos a mim. Então, a salvação que Deus nos oferece, ela é uma coisa tão maravilhosa que é uma atração. Para que você não seja salvo, você tem que lutar contra aquele poder de atração. Negar aquele poder. Não é como dizer assim, não, eu não vou seguir. Deus automaticamente ele lhe atrai. Ele lhe oferece a salvação gratuitamente. E ele lhe garante com uma estabilidade inalterável. Simplesmente porque a pessoa resiste e foge, é que ela se perde. Já pensou que coisa impressionante? E se você simplesmente confia em Deus, aí diz que você é como o Monte Sião e não se abala. Irmão, já teve muitas coisas que me abalaram, né, na minha vida. Será que você já teve também, sim ou não? Existem muitas coisas, né, Aldo, que nos abalam. Você está entendendo? Mas abalam a nossa capacidade humana. Quando você confia em Deus, ele está dizendo aqui, né? Nada lhe abala. Você permanece firme, como o Monte Sião. O Monte Sião era aquele monte, né, que ficava ali, Jerusalém, né?
Jerusalém e Monte Sião é sinônimos, que eles ficavam ali, tudo na mesma posição. E até esse salmo diz assim que é um salmo dos degraus, né, assim? Cântico de romagem, porque ele representa exatamente isso, né? As pessoas indo para o Monte Sião, as pessoas indo para Jerusalém, e quando eles chegavam em Jerusalém, o que é que tinham? Degraus, para poder subir, porque ali ficava o Monte Sião. Interessante que até hoje existe ali o Monte Sião. Resumindo, irmãos, nesse mundo, estabilidade não existe. Nossa realidade, né? Mas na realidade da Bíblia, estabilidade existe. Tanto no sentido positivo, como no sentido negativo. Sentido positivo, Deus, Ele é a nossa segurança. E Ele é estável. Ele não muda. Ele é inabalável. E aqueles que se apegam a Ele também estarão ali firmes, inabaláveis. E as pessoas que confiam em qualquer outra coisa que não seja Deus, facilmente elas serão levadas. Eu lembrei agora do Salmo 46. Deixa eu ver aqui. Me veio à memória rapidamente esse salmo que ele fala sobre isso. Salmo 46, verso 1, diz: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vocês observem que aqui diversas vezes aparece aqui a expressão se abalar. Fala que a cidade não será abalada. Aí fala que os reinos se abalam. E fala que existe guerra, mas Deus ele põe fim à guerra. Quebra o arco e despedaça a lança. Esses eram os dois instrumentos de guerra mais usados na época, né? Se fosse hoje, ele dizia, né, quebra o míssil e despedaça o avião, que é os que mais usam nas guerras, né? E naquela época a guerra era com arco, né, e flecha e lanças. O que Deus fazia com aquelas coisas? Quebrava. Existe um sentido profundo nisso, porque as pessoas confiavam naquilo. Você está entendendo? Uma arca e uma lança representa exatamente a arma. Não sei se você observa que hoje em dia tem aquele negócio do armamento, desarmamento, né? A pessoa diz assim, não, eu quero ter o meu direito de andar armado. Por quê? Ele acha que estando armado está o quê? Seguro. Já aconteceu diversos casos, já passa até no YouTube, né? A pessoa armada, o bandido vai lá, toma a arma dele e mata ele com a arma do cara mesmo. Não é? E aqui eu estava dizendo, as pessoas confiavam no arco, na lança. O que é que Deus fazia com o arco e a lança? Quebrava. Quando você vai estudar a história do povo de Deus, você observa que Deus, ele era contra esse tipo de coisa. Deus, ele proibiu.
Na verdade ele não proibiu, ele recomendou que o rei, né, de Israel, ele não multiplicasse cavalos, nem multiplicasse ouro, nem multiplicasse mulheres, porque essas coisas tinham a tendência deles confiar nelas, você está entendendo? Ah, eu agora tenho aqui em casa um quarto cheio de munição. Eu tenho aqui na minha casa pistola, revólver, metralhadora, fuzil. Você está entendendo? A guerra naquela época, assim como nessa época, né, é decidida nesse ponto. Quem é que tem mais arma? Aí Deus, ele diversas vezes aparece essa expressão, né? Você vai confiar nas armas ou vai confiar em mim? Para vocês terem uma ideia, qual foi a arma que Moisés usou para tirar o povo do Egito? Qual foi a arma que Moisés usou? Um cajado de madeira, não era? Quantos tiros eles davam por minuto, o cajado? Nenhum. Ou seja, era como se Deus estivesse assim, olha, observem, entendeu? Preste atenção, não confie nos seus recursos, nas suas armas. Confie em mim. Foi simplesmente o que Moisés usou. Eu fico impressionado quando eu leio a Bíblia. Tem a história de dois reis lá. Chama-se Og e Seom. Og e Seom. Og era rei de Bazã e Seom era rei de Esbom. Eram dois reinos que haviam na época, né? Mas quando você vai ler a Bíblia, eles não eram reinos assim, tipo um reinozinho michuruca, não. Eram reinos de gigantes. Eram pessoas bem preparadas, eram pessoas bem armadas. Diz que no exército deles, eles tinham animais imensos. Eles criavam touros. Como é que você reage quando você vê um touro bravo? Observe, o exército de Bazã, de Og, era um exército de pessoas assim, preparadas, armadas, entendeu? O povo de Deus. Em que era que eles confiavam? Eles não tinham isso. Entenda bem, eles não tinham esses recursos. O povo de Deus, ele só tinha uma coisa lá, que era uma nuvem, e de dia ela era um descanso, né? Uma sombra, e à noite ela era um fogo que alumiava. Tinha só essa sombra ali, e o povo de Deus era um povo, um reino de pastores. Humanamente falando, eles estão perdidos, né? Estão desarmados. Mas aí Deus disse, olha, confia. O Senhor faz estremecer. E diz que o Senhor trovejava ali daquela nuvem e desbaratava o exército inimigo. Mas para que isso acontecesse, o povo precisava confiar. Você está entendendo? Confiar nele. Se o povo tivesse armas, eles iam confiar nas armas. Mas como eles não tinham, confiavam no Senhor. Eles iam lutar. No entanto, eles sabiam que só poderiam vencer com a direção do Senhor. Aquela era a prioridade. Aí está a diferença, irmãos. É isso que nós somos convidados e chamados, né, nesse tempo a fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos guarda, nos protege sempre e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a confiar cada vez mais em Ti, porque o Senhor é realmente estável. O Senhor é eterno e durável e o Teu reino já está estabelecido, ó Deus, no céu e logo, logo ele se estabelecerá na terra. Um reino eterno, inalterável, o qual nós queremos fazer parte. Que o Senhor nos capacite a isso, Deus. Nos ajude a confiar inteiramente em Ti, a descansar na Tua graça, como a Tua palavra nos diz, a Tua graça nos baste. E nós venhamos, ó Deus,
atuar nesse sentido, nos colocando em tuas mãos e sendo guiados e dirigidos pelo teu Espírito. Vem nos revestir, ó Pai, da tua armadura, para que possamos vencer todos os ataques do mal. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.